Olá galera, tudo bem com vocês? Bom gente, hoje vou fazer aqui esse vídeo, falando a respeito dessa questão aí envolvendo o Moro, supostas ameaças que ele sofreu por parte do PCC, essa investigação aí da PF, e vou tratar um pouco também dessa questão do Banco Central ter mantido essa taxa de juros aí absurda, de 13,75%, né? Taxa altíssima, então a gente vai tratar sobre esses dois temas, tá? Acredito que a maioria das pessoas está por dentro, pelo menos em parte, disso, mas a gente vai, claro, aqui é, tentar explicar o que aconteceu para depois opinar, né? Bom, o Lula, primeira questão do Moro, O Lula deu uma entrevista ao 247, onde ele, num determinado momento, ele vai falar sobre a questão do Moro, e ele fala com muita, tava ali bem com raiva, bem chateado, lógico, por tudo que ele passou, pelo que ele foi vítima. Isso é bem compreensível, deixando bem claro aqui, Mas eu acredito que o Lula ele deu uma brecha. Ele cometeu um pequeno erro, ao falar em questão de vingança, coisa assim. Deixou, usou termos que deram margem para a mídia cair em cima dele. E foi exatamente o que aconteceu. Quer dizer, toda aquela narrativa que a mídia quer construir de que o Lula está se vingando, que o Lula é um revanchista e tudo mais. E não que ele está fazendo justiça, e não que ele está lutando pela verdade, que é o que está acontecendo. Então o Lula ele acabou dando essa brecha, eu acho que foi um erro estratégico dele. Inclusive, e aí não foi só dele, foi também do 247. Em que sentido, Fábio? Eu não estou falando aqui que o 247 quis fazer isso, eu não vou entrar nesse mérito aí não, Não concordo com isso. Agora, é um erro estratégico, Um erro estratégico, eles estavam ao vivo lá, o Lula até pediu para cortar essa parte, mas só que não tinha como. E pelo que o Lula falou, eles avisaram depois isso. Então, claramente um erro absurdo do 247, Então, não no sentido, deixando bem claro aqui, dizer que 247 quis fazer isso, não é essa a questão. Estou falando do ponto de vista estratégico mesmo, E também de ter, ter tido mais profissionalismo ali e ter deixado claro ali como é que ia ser a entrevista e tal, Então, assim, eu acho que o eles deram uma. Acho que o Lula ele cometeu um erro no sentido, eu acho que ele se sentiu em casa, ali ele esqueceu que isso tem uma repercussão fora dali, Eu acho que esse é o problema às vezes de algumas pessoas. Elas falam algumas coisas dentro de um determinado local que elas se sentem seguras, estão ali num grupo e só que aquilo tem uma repercussão fora do grupo. E diferente do que aquelas pessoas dentro do grupo conseguem entender pelo contexto, os outros não vão entender. E a grande mídia, evidentemente, se aproveita disso. Então, o que foi que a CNN fez? Chamou o Moro para uma entrevista. Aí começa a parte que a gente vai aqui colocar de mais importante, que é o seguinte. O Moro, quando ele foi falar sobre esse caso, ele falou que a fala do Lula colocava ele e a família dele em perigo. Não faz o menor sentido, né? Como assim, Porque o que o Lula está colocando ali, no caso, apesar de ter se expressado muito mal, é que ele queria justiça, Ele queria justiça. Ou seja, o juiz Sérgio Moro foi um juiz parcial, foi um juiz que agiu politicamente, agiu por interesse próprio, Não agiu como um verdadeiro juiz, E tudo isso ficou comprovado, E era isso que o Lula estava querendo dizer, Aí o Moro coloca isso como uma ameaça à vida dele. Aí você vê assim, Eu tinha visto, eu fiquei achei assim, como assim? Como é que o cara fala isso? Menos de 24 horas depois da fala do Lula, é divulgado a operação aí que a PF, a Polícia Federal, estava fazendo, onde o nome do Moro é colocado ali como tivesse sendo ameaçado ali pelo PCC, Por conta de
ele tinha tirado para essa questão de visita íntima, essas coisas, tirado alguns direitos ali dos presos, né? Então, segundo o que foi mostrado, é mais ou menos isso, né? Só que o que foi que aconteceu? Evidentemente que a mídia destacando isso e colocando o Moro, trazendo o Moro ali, principalmente essa fala do Moro, que é bem estranha, né? Fez com que associassem as duas coisas, né? Então, é bem estranho, né, gente? Por que o Moro ia falar essa frase se ele supostamente não sabia dessa operação da PF? É evidente que ele sabia. Primeira coisa, é evidente que ele sabia, né? E é praticamente evidente também que essa divulgação ela foi feita proposital para gerar isso. A gente sabe muito bem que existem agentes ali do bolsonarismo na PF, na PRF, em outras polícias, né? Tanto que foi mudado o comando ali da PRF, por exemplo, por conta disso. Então a gente sabe muito bem disso, gente. No meio militar, nas polícias do Brasil, tá cheio de gente bolsonarista, né? E que agem politicamente. A Operação Lava Jato foi isso. Então, assim, então a gente não pode tratar essas instituições como se elas fossem isentas, são, sabe, imaculadas. Esse é que é o problema. Esse é que é o problema. Que muita gente quer tratar dessa forma. Então você vê uma série de coisas absurdas, né? Como isso é soltado assim, porque ali é uma operação que supostamente já vem acontecendo há muitos meses. Só que eles lançam isso exatamente agora. Foi a mesma coisa que aconteceu no período da Lava Jato. Tudo era lançado ali quando era do interesse ali. Né? Você via o lance, até mesmo nas eleições ali, em 2018, coisas do Palocci lá, né? Declaração do Palocci e tudo mais, e por aí vai. Então, assim, tudo era feito muito arquitetado politicamente. Então, é uma politização do judiciário, né? Foi o que aconteceu, foi uma coisa que foi bastante discutida, né? Agora, né? Então, gente, é evidente que a gente não pode ter essa inocência de acreditar que, por acaso, agora soltaram, nossa. E não é por acaso. É justamente para o pessoal associar essa questão ao Lula e também colocar o Moro, que era uma figura política de baixo escalão, né, que estava ali já em crise, né, desmoralizada, como um perseguido, né, e como alguém, tanto como um perseguido, como alguém que está supostamente combatendo o crime organizado no Brasil. Então esse é o grande objetivo, quer dizer, de trazer principalmente essa galera bolsonarista e outros grupos de direita pro lado do Moro. Isso é evidente, gente. Então já tá havendo uma pré-campanha, vamos dizer assim, pro Moro, né? No mínimo para colocá-lo como uma alternativa. E é muito provável que saindo o Bolsonaro, o Moro, principalmente se o Moro ele, porque tá havendo uma reaproximação do Bolsonaro com o Moro. Isso é evidente, né? Tanto que porque eles faziam essa estratégia, né, de ficar. Já teve até na eleição passada essa aproximação. Eles tinham se separado para tentar, né, ver assim, para se supostamente surgisse uma crise do Bolsonaro, do bolsonarismo, o pessoal partir para o Moro independente ali do Bolsonaro. Né, tentaram fazer esse jogo aí, mas agora houve uma reaproximação, né, já desde a época da eleição. Né, inclusive o próprio Bolsonaro falou sobre esse caso, falou aí, já citou o lance do Celso Daniel e tal. Quer dizer, é uma forma deles tentarem se reavivar politicamente, né? Então a gente já sabe muito bem dessas estratégias deles, né? Não podemos achar que imacular a PF e achar que não houve ali, no mínimo, né? Vamos colocar assim, tudo bem, havia a operação, vamos supor que havia a operação, que aquilo ali realmente havia uma ameaça ao Moro. Eu acho já estranho essa parte. Mas, cara, pelo menos a questão do vazamento claramente foi intencional para trazer essa questão aí do Lula, né, para tentar
associar o Lula ao crime organizado. Isso aí é evidente. Não somos idiotas, né? Bom, agora eu vou falar sobre a questão do Banco Central, né? Das taxas de juros e tal, aquela coisa, né? Gente, primeira coisa, né? A questão da taxa de juros ali, ela é muito importante para a gente entender, né? O básico, pelo menos, né? Que é o seguinte: se as taxas estão, porque qual é o problema dessas taxas estarem altas? Que todos os juros, né? Todas as taxas de juros que tem, a maioria delas, pelo menos, acho que quase todas, elas se baseiam por essa taxa, da taxa Selic ali, a taxa básica de juros, por isso que o nome é taxa básica de juros, né? Da economia. Então, gente, quando eles estabelecem essa taxa, todas as outras seguem esse padrão, né? E essa taxa tá absurda, o valor 13,75. Quer dizer, com essa taxa altíssima, todos os financiamentos de carro, financiamento de imóveis e é, os empréstimos e tal, né, de modo geral, ficam muito caros. As taxas de juros ficam altíssimas. Então as pessoas deixam de comprar, de financiar seus imóveis e outras coisas. E as empresas deixam de investir. Ou seja, a economia fica parada, né? A economia fica parada. Então não há geração de emprego, não há investimentos da parte das empresas nem das pessoas, né? Pessoas físicas, né? Que vão ali e queriam financiar a sua casa, seus imóveis. Seus imóveis. Então, assim, basicamente é isso que acontece. Então, não dá para ter um plano econômico keynesiano, como o Lula quer colocar, com essas taxas altas de juros. Não tem como. A economia fica parada, em crise, né? Só que o problema é que esse senhor que está lá tomando de conta dessa questão, né? Ele simplesmente quer manter essa taxa alta. Claramente para prejudicar o governo, né? Lógico. Ele foi colocado pelo bolsonarista, né? Então, assim, enquanto o Lula não conseguir colocar uma pessoa ali que siga o seu plano de governo, o seu projeto de governo, né? Ligado a essa questão que é necessário baixar os juros, né? Vai ficar assim. Inclusive já está dizendo que pode ser que aumente, né? Então, olha o absurdo, gente. Olha o absurdo, né? Então, a gente tem que ter consciência dessa questão, né? Colocar essas questões em pratos limpos para a gente poder discutir o futuro do nosso país, né? Então, assim, infelizmente, dada essa taxa alta de juros, não vai ter como ter um grande crescimento econômico nesse ano. Isso é lógico, entendeu? Quer dizer, essa taxa, ela é primordial para o crescimento econômico, para a geração de empregos, entendeu? Então, assim, realmente é uma situação bem complicada, né? O Lula fez de tudo, pressionou bastante, bateu muito essa tecla. Houveram várias manifestações é, em prol dessa questão, mas o cara não tá nem aí. Entendeu? O cara não tá nem aí, né? Porque o objetivo dele é realmente prejudicar o governo e prejudicar o Brasil. Que é isso que é o bolsonarismo, de fato. Na prática é isso que é o bolsonarismo, né? E é lógico que também, né, a gente sabe que, que os neoliberais eles vão fazer de tudo para prejudicar o governo. Porque eles sabem que se houvesse essa baixa taxa de juros e houver ali, e por consequência disso e de outras ações do governo, houverem melhorias no campo econômico, isso vai beneficiar o Lula, lógico, né? Então, assim, é absurdo, né, gente? É absurdo como esse pessoal não tem o mínimo de decência, não tem o mínimo de caráter, não tem o mínimo de compromisso social, né? Eles agem por conta própria mesmo, agem por benefício próprio.
por benefício dos interesses do mercado financeiro, que é meio punhado de especuladores, né? E é isso que a mídia ela distorce, né? Porque quando a mídia fala de mercado, ela está falando de mercado financeiro, mercado improdutivo, mercado especulativo. Mas ela coloca como se fosse, não, o mercado somos todos nós, são as empresas, não sei o que. Não é isso, gente. Ela está falando ali do mercado financeiro. E é justamente o que provocou, né, essas crises, como a crise de 2008, como agora a quebra desse banco lá nos Estados Unidos, que é esse mercado especulativo. Os caras ficam especulando em cima de algo que não existe, não é em cima do mercado produtivo. É por isso que gera tantas crises, porque vira uma bolha. Ficam especulando em cima de algo que não existe e ficam colocando como se existisse aquilo. É isso que acontece, né? A gente resumindo bem aí, resumindo de maneira bem didática, bem prática, o que acontece, né, nesse mercado. Né? É isso. Se for estudar isso aí, como eu estudei, você vai perceber isso, né? Eles fazem uma série de firulas ali para você não entender bem e tal, mas quando você consegue compreender, é isso, sabe? Então, não é à toa, inclusive, que quando você vai ver na mídia, geralmente os caras falando, eles usam uma série de termos técnicos, tal, justamente para quem não é da área não entender, né? Mas, mas a realidade é essa, gente. A realidade, infelizmente, é essa. E a mídia está a serviço desse mercado especulativo, né? Porque enquanto essas crises afetam a maioria de nós, muitos deles ganham muito com a crise também. Essa é a grande questão, né? A crise não prejudica a todos. A crise prejudica principalmente aos médios, aos pequenos empresários e a população de modo geral. Porém, esses grandes empresários eles se aproveitam disso, né? Para conseguir justamente às vezes comprar ali outras empresas e tudo mais. Que é uma coisa que o Marx também fala, né? Dessa acumulação de capital, né? Então assim, gente, pois é. Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até mais.